A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e Smart Cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. A Station T apresenta a Stationcast e seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Eu sou Rodrigo França e estarei com vocês nessa jornada de conhecimento, entrevistas e muito bate-papo descontraído com os melhores profissionais e mais renovados de diversas áreas da agenda ESG, inovação, tecnologia, preservação do patrimônio, Smart Cities e muitos outros assuntos e tendências que vêm transformando as nossas vidas e o mundo contemporâneo no qual a gente conhece. Para mim é um prazer estar iniciando esse primeiro nosso episódio de uma série de 4 capítulos com você, Benê, com você, Luciane. Estou aqui hoje nesse primeiro episódio sobre o tema a importância da preservação do patrimônio como catalisador do desenvolvimento social, econômico das cidades e região. E nosso convidado é a Luciane Gorgulho, que é chefe do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ela é responsável pela atuação do BNDES junto ao patrimônio cultural brasileiro desde 2006, envolvendo o apoio financeiro a projetos e iniciativas voltadas para o aprimoramento da governança e sustentabilidade financeira das instituições patrimoniais e contribuição à criação e disseminação de endowments. Anteriormente, coordenou a atuação do BNDES em prol da economia criativa por mais de 12 anos, até 2018. Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Economia Industrial, pela mesma instituição, e MBA executivo pela COPEAD, e é funcionário de carreira do BNDES há mais de 20 anos. E o nosso querido Benê, professor mestre Benedito Assagra Ribas de Mello, arquiteto, pós-graduado em Patrimônio Cultural pela USP, mestrado na Unital e professor de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo e Projeto de Restauração. E é presidente do Conselho de Patrimônio Cultural de Taubaté. Seja muito bem-vindo, Benê. Seja muito bem-vindo, Luciane. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E para a gente dar início a esse nosso Stationcast, Benê, você teve a oportunidade de estar lá conhecendo a estação. A Luciane não teve a oportunidade de estar numa visita técnica, né, Luciane? Porém, já deixo aqui o meu grande abraço para o Fabrício Brolho e para a Carolina Junqueira, que são os profissionais do Resgatando a História, do BNDES, que tiveram lá com a gente nessa visita técnica na Estação do Conhecimento, que vai ser a futura Station T. Então, para você que está nos acompanhando e assistindo, eu sou presidente do Instituto IS, que é uma organização social civil sem fins lucrativos, com foco no desenvolvimento sustentável e de Smart Cities, de cidades inteligentes. E o principal projeto nosso hoje, enquanto terceiro setor, é a preservação do patrimônio ferroviário de Taubaté, que é um patrimônio tombado pelo Conselho Municipal de Cultura de Taubaté e pelo CONDEFAT, que é o Conselho Estadual de Preservação. Dentro disso, nós fomos contemplados pela iniciativa do Resgatando a História, do BNDES, para que a gente pudesse, então, concluir a fase de restauro do complexo ferroviário após 2017. Em 2017, nós tivemos aí
um convênio com o município e mais captações diretas com algumas empresas para o restauro do armazém. E foi muito feliz, nós somos muito felizes em sermos contemplados pelo Resgatando a História, que é uma iniciativa tão nobre do BNDES. E obrigado, Gorgulho, porque você realmente é uma defensora com a sua equipe, o BNDES está de parabéns, com toda essa preservação do patrimônio. Eu tenho aqui 4 perguntas para a gente, e essa daqui eu vou deixar para vocês dois responderem, e aí a Luciane começa e depois você responde, mas ela vai ser uma para vocês dois, tá bom? Por que a preservação do patrimônio é importante para o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade? Eu sei, Luciane, que o BNDES ele é um banco de fomento ao desenvolvimento econômico, socioeconômico, né? E foi uma das prerrogativas do edital, para que os proponentes pudessem estar escrevendo os seus projetos nesse edital do Resgatando a História, mais do que resgatar só o patrimônio, era o que seria feito no pós-restauro em prol da cidade. Então, dentro da sua experiência, dentro do BNDES, por que você acredita, Luciane, que a preservação do patrimônio histórico ele é importante para o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade? Obrigada, Rodrigo. Em primeiro lugar, queria parabenizar pela iniciativa aqui do StationCast, parabenizar também tanto o Instituto IES quanto a Prefeitura de Taubaté por terem apresentado esse belo projeto de resgate de um patrimônio histórico tão simbólico para a cidade e com tanto potencial de desenvolvimento, como a gente vai ver aí nas próximas perguntas. Muito prazer, professor Bené, uma honra estar aqui na mesma mesa que o senhor. Respondendo à sua pergunta, Rodrigo, o patrimônio histórico é um elemento, uma riqueza imensurável de qualquer município, de qualquer localidade. O BNDES, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, enxergou o potencial do patrimônio histórico já há mais de 20 anos, como um ativo que pode trazer esse desenvolvimento econômico, social, ambiental, humano nas cidades, e por isso abraçou essa causa aí já há 25 anos. E o patrimônio histórico é aquilo que as antigas gerações deixaram para nós, né? No caso aqui, um testemunho, né, de um modo de vida, com ferrovias, com transporte ferroviário, e que traz uma carga simbólica muito grande. Muitas vezes esses patrimônios se encontram degradados e representam um custo para as prefeituras, né, que tem que manter recuperado para não ter goteira, para não se deteriorar. Então, muitas vezes só se enxerga o lado de custo, né, de despesa que esse patrimônio traz. E o que falta é a gente olhar esse potencial, é o outro lado, é o lado não do lado do passivo, mas o lado do ativo, né? Então, esse patrimônio bem recuperado, sendo dado um uso adequado, um uso catalisador de atividades econômicas, turísticas, culturais, sociais, ele se torna uma grande riqueza daquele município. Então, recuperar um patrimônio histórico é importante para promover esse desenvolvimento local e é importante também por esse resgate de uma memória histórica que gera na população uma sensação de pertencimento, né, um senso de cidadania, uma sensação de que faz parte de uma história, né, que aquela localidade tem algo para contar e gera um maior apego, maior engajamento da população em valorizar a sua cidade, em preservar seus patrimônios, e um aumento de autoestima e um aumento da identidade e do senso de pertencimento naquele município, naquela localidade. Então, por tudo isso que o BNDES considera que o patrimônio histórico é muito relevante, por isso esse é o foco principal da nossa atuação no campo da cultura. Perfeito. Quantas propostas vocês tiveram nesse primeiro edital, Luciane, do Resgatando a História?
Bom, primeiro é importante também mencionar que o BNDES já, como eu falei, há mais de 20 anos apoia o patrimônio histórico brasileiro. Nós tivemos vários processos de seleção, primeiramente por meio de uma ação permanente, onde as propostas podem ser apresentadas a qualquer momento. Mas em 2021 resolvemos lançar um edital específico, que é o Resgatando a História, né? Esse foi o maior edital que o BNDES já lançou nessa área de patrimônio histórico, foram comprometidos 200 milhões de reais, sendo parte do BNDES e parte de empresas parceiras, institutos parceiros que quiseram se engajar na iniciativa. Entre eles a EDP Energia e a MRS, que são parceiras no projeto aqui de recuperação da estação de Taubaté especificamente. Nesse edital, que foi lançado em julho de 2021, nós recebemos 164 projetos, né? E dentre esses 164 projetos, 21 projetos foram selecionados, tanto pelo BNDES quanto pelos 5 parceiros privados da iniciativa, e dentre eles a Estação Taubaté. Então, foi um processo bastante competitivo, mais uma vez vocês estão de parabéns. Legal, muito obrigado. Benê, você vê quantas pessoas, quantas proponentes tiveram, né? Já há mais de 20 anos que o BNDES, muito bem colocado por você, Carolina, já atua nessa preservação do patrimônio, e a partir do 2021 trouxeram essa proposta desse edital para aumentar aí o escopo de atuação do banco em outras regiões. E nós somos felizes de sermos contemplados pelo BNDES, pela IDP e a MRS, que são os nossos patrocinadores, mais a Gestamp, que não entrou pelo edital do BNDES, porém, é um patrocínio direto. Benê, ela traz uma visão mercadológica de um banco de fomento. Por isso eu procurei fazer essa pergunta para vocês dois, para que a gente possa ter um olhar que some com o da Luciane, mas um olhar um pouco mais de, não só tão acadêmico, mas mais urbanístico, mais de preservação, mais realmente do business ali, acadêmico da área específica que é a preservação, o arquiteto como você é. Então, na sua opinião, como que você percebe essa questão da preservação do patrimônio, a importância dele no desenvolvimento socioeconômico, e aí partindo não só de um patrimônio, como tantos outros que existem, mas principalmente sendo um patrimônio ferroviário, tendo em vista que nós sabemos que, na maioria das cidades do Brasil, a gente pode dizer que o marco zero do progresso, marco zero econômico do progresso como nós conhecemos, ele veio a partir do Império, já com a construção das ferrovias, e aí cada região do país transportando seus commodities, seja café, seja açúcar, cana, cacau e assim por diante. E hoje minério e tantas outras coisas. Como é que você enxerga essa relação? Patrimônio e desenvolvimento atual no mundo tão moderno, onde as pessoas preferem derrubar o patrimônio e levantar prédios novos. Bom, eu, antes de mais nada, agradeço o convite de estar aqui. O prazer é meu também, Luciane, com orgulho dessa conversa. E o assunto sobre a preservação sempre nos interessa, inclusive para divulgar e tirar aquele ranço de que patrimônio é o velho, é a cidade que não quer ir para frente, é o não desenvolvimento. É o contrário disso. A questão de preservar um conjunto, que mais do que a prédio da estação é o conjunto ferroviário, que acho que ele tem muita importância, ele resgata não só o edifício como um espaço para economia criativa e cenário para novas propostas econômicas, mas como toda a região. A estação ferroviária, ela é um marco urbanístico. Ela reflete ali o desenho urbano no entorno, a expansão da cidade, daquele trecho do centro histórico, tudo isso aconteceu à mercê da ferrovia. Então, ali, além de um edifício importante, do ponto de vista da economia, de trazer a ferrovia,
incrementar a industrialização, trouxe os imigrantes, etc. E tal, foi a porta de entrada da cidade durante muitas décadas. É também um marco espacial de identidade do povo taubatiano com esse centro histórico. Portanto, resgatar e restaurar esse conjunto é também resgatar a dignidade do centro histórico da cidade, que nós sabemos que não é só o caso de Taubaté, mas muitas cidades têm seu centro histórico relegado a um segundo plano. E vemos isso em São Paulo aí com certa tristeza. Então, acho que esse toque com a estação que nós estamos rezando para acontecer há muitos anos vai ser esse alavanca não só da estação e seu entorno, mas da área central da cidade. E eu concordo com o que a Luciane falou também, porque do ponto de vista, vamos dizer assim, econômico, importante. A cidade contemporânea não pode negar sua memória, né? A qualidade que temos, até como pessoas, é porque temos memória. E uma cidade sem memória não tem qualidade. Perfeito. Eu costumo simplificar essa questão da preservação do patrimônio com um pensamento simples, que é que se você não preserva aquilo que você consegue enxergar, ver e tocar, que é um patrimônio, que dirá a memória de uma cidade, de um povo, suas tradições, seus costumes, o bem imaterial das histórias que permeiam ou a história principal, o coadjuvante daquela cidade, daquela região, até mesmo do país, sendo que é uma coisa que você não vê, é intangível, né? Então, fica aqui a reflexão para você que está nos assistindo, ficar de olho e buscar o que a gente sempre fala do mindset, você olhar para a cidade como um elemento vivo, se apropriar da cidade como a sua cidade. Porque é fato, Benê e Luciane, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que nós vivemos na era das cidades, vivemos. Então, hoje, a gente vê essa movimentação, esse olhar não tão top-down, olhando só para o Distrito Federal, para a capital, mas olhando mais para as cidades. Então, é muito interessante esse ponto de vista de vocês dois, que colaboram, que somam dentro da questão da preservação do patrimônio. E não só preservar, mas dar um uso inteligente para aquele espaço. Como aquele espaço pode ser utilizado pela cidade e, o principal, que a Luciane, você colocou muito bem. Muitas vezes a gente vê patrimônios preservados pelo poder público, mas que numa próxima gestão não tem uma continuidade. E você muda o objeto daquele social, daquele patrimônio. Diferente do nosso projeto da estação, que ele vem da sociedade civil organizada, com o apoio do poder público e incentivo da iniciativa privada. Eu acredito que esse modelo hélice quádrupla, onde sociedade civil, academia, porque você também é da academia, né? E também é do poder público, e a Luciane, é da iniciativa privada, e nós somos da sociedade civil. Então, quando você encontra realmente um patrimônio e você estrutura um bom projeto, dificilmente você não vai encontrar apoio, seja do município, seja dos órgãos competentes de preservação ou da iniciativa privada. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal do YouTube Station T. Um forte abraço.